gostaria, pode se sentar. Meus amados, a palavra de Deus, ela é muito interessante, que Deus, Ele faz tudo em ordem e organiza tudo certinho. E eu quero dizer para você o seguinte: Deus, Ele fica muito feliz quando o ser humano, ele entende o que Deus fez por ele. E quando Deus, irmãos, Ele nos chamou para adorá-lo, nos chamou para glorificá-lo, Ele estabeleceu a ordem do tempo. Eu acho muito interessante que quando Deus estabelece tudo, Ele faz tudo organizado. E para você estar aqui hoje, eu quero dizer para você que Deus organizou esse dia para você adorá-lo. Então eu quero dizer que você está no melhor lugar da terra para adorar a Deus. Deus preparou o melhor para você. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Eu vou apenas ler um versículo e nós estaremos trabalhando em cima dele. E eu quero que você entenda o que Deus preparou para você. Livro de Gênesis, capítulo 2, e apenas um versículo de introdução. Versículo 15. Amém? Diz assim, se você pudesse colocar de pé agora, eu queria que você lesse comigo esse versículo, que se encontra até no telão já. Amém? Ele diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Vamos repetir? E tomou o Senhor Deus mais uma vez. E tomou Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor está enviando essa palavra. E essa palavra, ela tem um propósito destinado o coração dos seus filhos e a mente deles. Meu Deus, eu creio que a tua palavra não voltará vazia. Eu creio que a tua palavra vai fazer o que lhe apraz. Eu creio que a tua palavra, Pai querido, ela é uma semente. Pai querido, então que nesse momento, os seus filhos, Pai querido, ele alarguem os teus ouvidos e abra o coração para que receber a semente da palavra e se tornar frutífero na tua presença. Eu creio, Pai querido, que essa noite, Pai querido, não é apenas uma noite, Pai querido, ao qual nós nos reunimos. É uma noite especial aonde o Senhor quer falar, Pai querido, algo diferente, Pai querido, ao coração dos teus filhos, para que eles saiam daqui melhor do que entraram e mais convicto, Pai querido, daquilo que o Senhor tem preparado para eles, em nome de Jesus. Você crê que essa palavra é do Senhor? Você crê que essa palavra vem de Deus para você? Então desocupe a tua mão e dê a melhor salva de palmas para Jesus. E se assente glorificando a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Irmãos, pega para mim lá. Vocês sabem que tudo que Deus fez, Ele fez organizado. Amém? E eu acabei de ler um texto aqui que Deus, Ele preparou um jardim para você, amém? E eu quero falar nessa noite sobre o tema chamado a organização de Deus e a desorganização do homem, tá? A organização de Deus e a desorganização do homem. E, daqui, eu pedi para pegar esse quadro aqui, fica aqui, filho. Esse quadro aqui é muito bonito, amém? Esse quadro aqui, irmãos, eu vou tirar daqui, vou começar. Segura aqui. Você de casa, está vendo? Bonito, né? Irmãos, observe bem esse quadro. Eu quero dizer que esse quadro aqui, ele é um quebra-cabeça. Eu quero dizer que a tua vida, ela é como esse quadro. É cheio de peças
que montará a beleza que esse quadro é na tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, quando Deus, Ele plantou o jardim do Éden, colocou o homem ali, aconteceu algumas coisas, irmãos. E eu quero dizer para vocês o seguinte, esse quadro é muito bonito. Mas, preste bem atenção, o que pode acontecer e o que está acontecendo na sociedade. Irmãos, eu não sei quem fez esse quadro, mas eu creio que levou um bom tempo. Vocês não acham? Foi um trabalho tremendo fazer esse quadro. E esse quadro ele foi feito com o objetivo de mostrar a beleza e a habilidade de quem fez. Sabe o que eu quero dizer? Você está vivo para mostrar a beleza que Deus fez em você. Mas existe uma coisa, irmãos. Uma coisa muito interessante, que quando esse quadro foi feito, quem imprimiu fez bem organizado. Cada desenho no seu devido lugar e com a sua beleza e as suas cores. Só que existe uma coisa. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que o homem, muitas vezes, ele perde a intenção de Deus, no qual Deus o chamou para existir na terra. E aí ele abre uma lacuna. Sabe qual é, irmãos? Eu peguei esse quadro aqui e tentei desmontar, irmão, não consegui. Primeiro mas eu quero dizer para vocês uma coisa, só consegui tirar uma peça. Tentei tirar mais, não consegui. Porque quem fez, ele passou uma cola aqui em cima para não desmontar o quadro. Agora, eu vou dizer, esse quadro continua com a mesma beleza? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Assim é a tua vida. Aonde está a peça que está faltando? Está na mão de quem? Eu quero dizer para você uma coisa. A palavra de Deus diz, pode deixar essa pecinha aqui que eu vou trabalhar com ela. A palavra de Deus diz o seguinte, que quando Deus começou a criar os céus e a terra, Deus estabeleceu uma ordem. E Deus, quando Ele vai começar a construir, você sabe que o livro de Gênesis, ele começa dizendo que a terra era sem forma e vazia. Sabe o que eu quero dizer? A sociedade está um caos, porque o ser humano, ele está sem ordem e vazio. Toda a raça humana que não tem Cristo na tua vida, ele está desorganizado e vazio. Então eu quero dizer para você uma coisa interessante. Você que está aqui, você que me acompanha em casa, Deus tem entrado na tua vida? Deus tem chegado realmente na tua existência? Ou você tem andado desorganizado diante de Deus? Ou você tem estado vazio diante de Deus? Irmãos, preste bem atenção uma coisa. Deus, ele olha para a humanidade no tempo ao qual nós estamos vivendo e ele acha a necessidade de trazer a organização a este mundo. É a necessidade de trazer o princípio da existência para o qual você foi criado, para ser um adorador, para ser aquele que tem intimidade de falar com o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Quando Deus ele olha a terra sem forma vazia, ele começa a organizar a bagunça que a terra estava. E eu quero dizer uma coisa. Eu e você temos uma responsabilidade. Você há de ver comigo e convir comigo o seguinte. A terra está uma bagunça, sim ou não? Está uma bagunça. Irmãos, a sociedade está um caos. O irmão acabou de falar aqui sobre o amor, falou sobre o relacionamento. Irmãos, não tem uma coisa. Vou falar aquilo que o Espírito Santo me tocou para falar. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Só vocês que estão aqui de casa também vão responder, mas não vou poder saber quem vai responder. Todos vocês que estão aqui dentro, que são casados e têm filho. Quando você casou, você se organizou para o casamento? Você se organizou para ter filho? Sabe o que eu quero dizer? Irmãos, eu estava fazendo uma análise. 70% do relacionamento é desorganizado. Você quer ver? 70% dos relacionamentos são desorganizados.
E eu vou mostrar isso dentro da Bíblia para vocês. Porque muitas vezes as pessoas fazem planos, mas não se organizam para os planos que fazem. Querem se preparar para depois resolver o problema que já existe. Mas algo interessante é que o homem cria o problema e Deus resolve o problema. Irmãos, hoje o que nós temos visto? E eu quero falar do povo evangélico. Eu quero falar do povo cristão. O que nós temos visto hoje? Irmãos, as pessoas pintam um quadro de que estão adorando a Deus, servindo a Deus, mas eu quero dizer uma coisa: se aqui nesse telão mostrasse a tua vida agora, desde quando você aceitou a Deus, você ficaria satisfeito sentado aí ou se levantaria e ia embora? Não precisa responder. Porque você ia ver coisas que não ia agradar nem você sabe disso, e nem aqueles que estão do teu lado, porque olhariam para você e discriminariam você pela aquilo que mostraria. Assim está a sociedade. E muitas vezes as pessoas, irmãos, elas têm um relacionamento, mas não têm organização. Tem muitos filhos que nascem sem ser planejado. Muitos filhos que hoje nascem dentro do relacionamento, dentro da igreja, que não são planejados, que não foram organizados. E o que nós vemos? João, filho do pastor Joaquim, está preso por uso de droga. Isso é realidade. Isso é verdade, irmãos. Que acontece na sociedade que nós fazemos parte. Em muitos lugares da existência desse mundo está acontecendo isso que eu estou falando para você. Porque não estão observando a organização que Deus começou a fazer desde o princípio de todas as coisas. E que se perdeu no meio do caminho. Sabe o que eu quero dizer quando eu falo sobre a organização de Deus, a desorganização do homem? Sabe por que você está aqui hoje? Porque você precisa organizar a tua vida. Você precisa organizar a tua vida, porque tem muitas pessoas aqui que não devem item a ninguém. Paga a sua conta em dia, mas deve para Deus porque não tem uma vida espiritual organizada. Tem pessoas aqui que têm a tua vida espiritual até organizada, mas a financeira é um caos. Tem pessoas aqui que têm, irmãos, o seu relacionamento até pautado dentro da palavra, mas a sua vida social não é de um bom testemunho. Sabe o que Deus quer fazer? Mudar a tua história. E sabe como é que Ele muda a tua história? É quando você preste atenção na letra desse louvor que você vai ouvir. Eu quero que você preste atenção na letra. Preste bem atenção na letra. Eu quero que você volte para esse lugar. O Jardim da Inocência. Preste bem atenção. O que nós precisamos é isso. Todos que estão aqui dentro, aqueles que me veem. Porque o quadro de Deus sobre a tua vida é muito lindo. Mas está faltando uma peça. Saudade de ouvir tua voz. Você tem ouvido a voz de Deus mesmo? Ao entardecer. Era isso que acontecia. Ah, que vontade. Presta atenção, Que Maria. vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás. Quero dizer que você ainda pode voltar. E não faria novamente o que Quantas vezes fiz. você e eu erramos? Troquei minha Quantas vezes você comunhão troca a sua pela comunhão com Deus? escuridão da noite. Pela escuridão do Em pecado. trevas tornei os meus dias. Depois se lamenta. Ah, que saudade, Sente saudade. que comunhão com Deus. saudade de ouvir Você tem tua saudade de ouvir a voz voz dele? ao Hoje há muita interferência entardecer. para ouvir a voz de Deus. Ah, que Mas nessa noite eu quero conversar vontade sobre a tua vida. Que toda
ter Que feliz que a voz de vontade Deus está sendo aniquilada de agora. voltar ao Você vai aprender a ouvir a voz de Deus novamente. Você vai aprender a discernir a voz do Senhor. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Pelas trevas desse Em trevas tornei os meus Deus quer fazer por você nessa noite. Você de casa fica acompanhando. Ah, que vontade Você tem essa de vontade? andar contigo Você tem essa vontade mesmo? pelo jardim, Volta na a esse jardim. viração dos dias. Volta. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Oh, 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 Você vai viver desse jeito que você está vivendo. Organiza uma coisa e a outra está desorganizada. ah, que Porque o jardim está vazio, vontade de andar esperando você contigo voltar para o jardim. pelo jardim, Permaneça na no jardim. viração dos dias. Pegar em tuas As coisas estão mãos levando você para longe do e jardim. voar pela Deus quer que você imensidão mantenha esse da jardim. terra e Esse te lugar que Ele trouxe nessa adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo Você tem vontade de andar com você. pelo jardim, Vontade de andar na na presença do Senhor. viração dos dias. Pegarei sua mão e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que Essa inocência vai vir. Mude a coração do ser humano. Essa inocência, mude a vida dos seus filhos, para que verdadeiramente nós possamos ver quanto vale a pena estar no jardim. jardim da inocência. Oh Deus. Deus, Ele preparou um jardim para você. Deus, Ele começou a organizar. Ele começou a colocar tudo no seu devido lugar. Ele colocou as estrelas no lugar certo. Ele colocou o sol e a lua no lugar certo. Ele colocou o mar e o limite do mar no lugar certo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Quando Deus começa a realizar toda a criação desta terra que você vive, foi para que você estivesse nela para a eternidade e vivesse feliz. Mas olha o que vai acontecer, meu amado e minha amada irmã. Olha o que vai acontecer, o que você hoje presencia no mundo ao qual nós estamos vivendo. No mundo que está, irmãos, cada vez mais indo de mal a pior. Porque hoje, o que você tem visto, irmãos? São famílias destruídas, pessoas que não amam mais ninguém, porque a vida já perdeu valor para muitas pessoas. As pessoas estão tirando a vida da outra, irmãos. E muitas, como nesse país ao qual nós estamos vivendo, elas arrancam a sua própria vida. Mas olha o que Deus, irmãos, quer que você entenda nessa noite. Deus quer mostrar para você que quando Deus, irmãos, cria todas as coisas, eu acho muito interessante, porque no quinto dia, observe o que Deus faz.
No quinto dia, Deus, Ele ordena o mar, ordena o céu, para que haja ali os animais marinhos e as aves do céu. Mas Deus faz uma coisa interessante. Ele diz uma palavra, e é isso que eu quero que você entenda. Ele disse assim: crescei-vos e multiplicai-vos. E ele termina dizendo assim: e abençoou Deus o quinto dia. Irmãos, sabe o que eu quero dizer? Como que um animal, presta bem atenção no que eu vou falar com você, consegue ser mais feliz do que você que tem o Espírito Santo? Irmãos, como que um ser que é criado consegue ser mais feliz do que você? Sabe por quê? Porque o leão só mata quando está com fome. O leão só agride quando ele é atacado, porque está sendo ameaçado. Eu quero dizer uma coisa, que o ser humano tem a capacidade de ser um ser inteligente, de ser um ser auto-instruído pelo Espírito, que te leva a você a andar melhor como pessoa. Mas uma palavra só acaba com o seu dia. Apenas algo que você vê em uma imagem ou escuta acaba com a tua felicidade em questão de segundo. Como que nós, irmãos, que somos, presta bem atenção, no sexto dia Deus criou o homem, e a palavra de Deus diz, no capítulo 1, versículo 26, que Deus colocou você e eu como a imagem dele na primeira criação. Presta bem atenção, na primeira criação. Só que existe uma coisa, eu e você, irmãos, infelizmente, recebemos a imagem e a semelhança do primeiro Adão. Mas eu quero dizer que Deus quer mudar a história da tua vida. Porque quando Deus cria o homem, Ele forma o homem, irmãos. E Ele diz assim: façamos o homem a minha imagem, a nossa imagem e nossa semelhança. E sabe o que Deus fala novamente? Multiplicai-vos e dominai-vos sobre todos os animais da terra. Irmãos, presta bem atenção. Ela até está rindo, minha esposa já está até rindo. Sabe por que ela está rindo? Não consegue dominar uma barata. Não consegue dominar uma barata. Irmãos, Deus, Ele disse para você: dominai-vos sobre todos os animais da terra. Hoje, o homem é dominado pelo animal. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer. Há muitas pessoas que se garantem num pitbull. Porque ele pega um pitbull, aquele cão, pitbull, aquele cão que mata. E ele se acha autossuficiente quando ele está com aquele cão. Irmãos, a maconha domina muitos jovens e muitos homens, muitas mulheres. A erva tem dominado o ser humano. Enquanto Deus diz domina, você tem domínio. Sabe o que está acontecendo? Estamos vivendo um papel inverso, irmãos, daquilo que Deus criou. Sabe quando que o homem perde o domínio sobre todas as coisas? Quando entra o pecado. Quando entrou o pecado, o homem perdeu o domínio sobre todas as coisas. Eu quero dizer para você uma coisa. A palavra de Deus é bem clara,
que eu quero mostrar para você a organização que Deus fez. E quando Deus organiza algo, irmãos, Ele é fiel e justo para cumprir a tua palavra. Por isso que no livro de Números está escrito lá no capítulo de número 23, ao qual Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa na tua palavra. E falando Deus, irmãos, todas as coisas lhe obedecem. Irmãos, a palavra de Deus diz que os céus vão se dobrar diante dele. Mas eu não entendo. Eu até fico imaginando. A palavra de Deus diz, irmãos, que os céus e a terra se curvarão diante do Senhor. Mas o ser humano, que foi feito à imagem dele, quando aceita Jesus. Porque até quando não aceita Jesus, é apenas criatura de Deus. Porque nós só retornaremos ter a imagem e semelhança de Cristo quando nós entregamos nossa vida para Ele, para voltarmos ao jardim da inocência. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando o homem, irmãos, ele peca, sabe o que vai acontecer? Uma desorganização na terra. Quem já ouviu falar de eclipse aqui? Você já ouviu falar de eclipse? Eclipse é uma desorganização, irmãos, estelar. É uma desorganização do tempo. Porque Deus, ele diz que criou a lua para governar a noite e o sol para governar o dia. Em tremendo meio-dia, fica tudo escuro. Há alguma coisa errada. Porque não foi assim que Deus fez. Não foi assim que Deus criou a terra. Para colocar o homem aonde? No texto que nós lemos. No jardim do Éden. Para quê? Para governar e guardar. Para poder ter o melhor. Sabe o que acontece, irmãos? Quando o homem peca, ele perde o privilégio de estar no jardim. Ele perde o privilégio, irmãos, de ter domínio sobre todas as coisas. Sabe por que hoje você e eu passamos uma luta tremenda em momentos da nossa existência? É o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, de que queixa o homem das suas próprias concupiscências, quer dizer, dos próprios desejos que habita dentro dele para levá-lo a andar para um outro caminho. Pelas suas próprias concupiscências, que é a carne guerreia contra o espírito. E eu quero dizer uma coisa, meu amado e minha amada, é muito importante você entender a finalidade do qual Cristo lhe chamou sobre a terra. Cristo lhe chamou, não foi apenas para que você alcançasse a eternidade da salvação com Ele. Cristo lhe chamou para que nós venhamos trazer a organização sobre esta terra, o qual nós estamos vivendo, no mundo que está totalmente desorganizado, no sistema aonde está totalmente abalado, no sistema, irmãos, aonde nós vemos que está um caos. Por isso que eu quero dizer que você é uma peça muito importante onde você está. Quando Deus te coloca dentro de uma fábrica, quando Deus te coloca dentro de uma família, porque há muitos aqui, irmãos, que nasceram não em berço evangélico e aceitou Jesus no meio do caminho. Agora tem filhos. Para quê? Para organizar a família, irmãos, dentro do convívio da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala no livro de Provérbios que eu e você devemos ensinar os pequeninos o caminho do Senhor. Para quê? Para que quando ele já for velho não venha ter que corrigi-lo. Ou, em outra tradução diz, ter que puni-lo. Porque correção e punição são coisas diferentes. Todo mundo não gosta de ser nem corrigido nem punido. Mas a punição é mais severa. Irmãos, nós precisamos entender por que Deus tem lhe trago a esta noite, nesse lugar, ouvir essa palavra. Aonde é que está na tua vida precisando ser organizado? Porque, irmãos, eu quero dizer, o quadro, ele só vai ser perfeito da tua vida quando todas as peças estiverem encaixadas. Eu quero dizer que ainda há uma peça na tua vida que precisa ser encaixada. E Deus quer revelar para você que é necessário você encaixar essa peça para que verdadeiramente você venha viver aquilo que Deus prometeu para você. Irmãos, foi cantado aqui a promessa que Deus fez para você. E por que ainda ela é tardia em se cumprir? Sabe o que eu quero dizer para você?
Foi o que o Espírito Santo disse para mim. Eu quero dizer para você, e vou repetir aqui, já disse algumas vezes, e vou repetir novamente essa frase. A vida da raça humana está desorganizada porque não tem intimidade com o Espírito Santo. É necessário você ter intimidade com o Espírito Santo. É necessário você entender a finalidade do que Jesus descreveu lá em João capítulo 14. Irmãos, ele diz assim que enviaria o Consolador. Irmão, se ele diz que vai enviar o Consolador, por que em momentos da tua vida você está tão desconsolado que não tem ânimo nem para vir à igreja? Não tem ânimo nem para ler a Bíblia? Não tem ânimo, irmãos, nem para sair do lugar aonde está? Porque é necessário você entender uma coisa. Quem lhe chamou foi o Espírito Santo de Deus. Mas só que você não está tendo capacidade de ouvir o chamado dele. E é por isso, irmãos, que acontece, sabe o quê? Muitas pessoas, irmãos, amanhã é Santa Ceia. Quantos que aceitaram Jesus, amanhã não tomarão a ceia? Não, irmãos, prestem bem atenção. Jesus está bem organizado. Porque para fazer a ceia não foi de qualquer jeito. Sabe o que Jesus mandou primeiro fazer? Mandou os discípulos preparar a mesa. Sabe o que é preparar a mesa, irmãos? É ver aonde tem alguém com cântaro. Sabe o que é cântaro? É o lugar do depósito. Sabe o que é depósito, irmãos? É o lugar de reserva. Sabe o que Deus está falando? Jesus falou assim, olha a organização de Deus que compara justamente com a organização da criação da humanidade. Porque, irmãos, quando foi constituída ali a Santa Ceia do Senhor, foi preparando eu e você para irmos, irmãos, à Nova Jerusalém. Porque ela será descida do céu ataviada. Para quê? Para que você volte, irmãos, lá no Éden, no princípio de todas as coisas, aonde você será verdadeiramente feliz. Mas você não precisa chegar lá para ser feliz, porque Deus te deu felicidade aqui. Deus te deu o melhor aqui, irmãos. Irmãos, aproveite o que Deus deu para você de melhor para você viver nesta terra. Lembre-se o que Isaías, que é o profeta messiânico, descreveu lá no capítulo 1, versículo 19. Comerás o melhor desta terra. Irmãos, e comer o melhor, irmãos, é você estar satisfeito com aquilo que Deus tem dado para você. Irmãos, você não está em falta de nada. Mas eu quero dizer que tem muitas pessoas aqui dentro que estão com falta de dinheiro, com falta de paz, com falta de alegria, com falta de satisfação, com falta, irmãos, de vontade de ser feliz. Eu quero dizer para você, enquanto você estiver com falta de vontade para ser feliz, para buscar o Senhor, você vai viver a vida do jeito que está vivendo. Você vai viver. Mas se você quiser mudar a tua história, ela pode mudar hoje. E eu quero dizer, siga o homem do cântaro. Porque foi isso que Jesus disse aos discípulos. Você vai entrar na cidade e vai encontrar um homem com cântaro. Vá, siga a ele. Irmãos, eu quero dizer para você, o homem do cântaro está falando com você. O homem do cântaro está falando com você. Deus, ele falou assim para os discípulos, Jesus falou para os discípulos, siga o homem do cântaro, e quando ele entrar em uma casa, diga aonde é a sala do mestre. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Você está na sala do mestre. Você está na casa do Senhor. E você estando na casa do Senhor, irmãos, todas as vezes que você entra na casa de Deus, você recebe uma palavra. Você recebe uma comunhão com o Espírito Santo. Mas, irmãos, o que tem acontecido? Como eu disse, Deus organiza tudo e o homem desorganiza. Deus faz a ordem certa e o homem coloca a ordem errada. Porque Deus, ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Irmãos, eu não vou deixar escapar. Tem pessoas que falam assim, poxa, pastor, repete o mesmo versículo todas as vezes. E eu não canso de repetir as mesmas coisas para os seus próprios bens, diz o apóstolo Paulo. Pessoa, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia e entender que, em verdade vos digo, se não olhar para Cristo, não poderá nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, irmãos. Então, quando Jesus, ele diz para os discípulos seguir o homem do cântaro e preparar a mesa, para quê? Para pronunciar tudo o que ia acontecer. Sabe o que acontece? As pessoas, você
precisa entender que os problemas que você passa na tua vida, já está tudo revelado na Santa Escritura. Nenhum problema que você passa na tua vida é lhe oculto. Ah, meu Deus, por que eu estou assim? Por que está acontecendo isso no meu casamento? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo isso com a minha saúde? Por que está acontecendo isso nas minhas finanças? Está tudo aqui revelado. Deus deixou tudo organizadíssimo. Há pessoas que estão com problemas financeiros porque compra mais do que precisa e gasta mais do que deve. Pessoas que querem mais do que é necessário. E outra coisa, não prioriza aquilo que Deus ordenou. Primeiro o reino e depois as demais coisas. Enquanto você estiver preocupado em ter e obter, eu quero dizer para você uma coisa: vai estar desorganizada a tua vida. Organize a tua vida colocando Deus em primeiro lugar, porque você não sabe o dia do amanhã. Sabe o que Salomão diz no livro de Eclesiastes, irmãos? Vaidade sobre vaidade. Vi que era tudo vaidade, porque acumulei, juntei, fiz, construí, mas não sei se o meu sucessor vai dar valor a tudo que fiz. Porque após descer à sepultura, não mais adorarei ao Senhor, e não saberei o que o meu sucessor vai fazer com tudo o que deixei. Irmãos, entenda o que Deus está falando com você. E eu vou dizer aqui, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês. Irmãos, eu sempre converso com meu filho. Ele fala assim: ser pastor? Quero não, eu vou ser obreiro. Pastor não. Ele quer ser obreiro. Ser pastor ele não quer. Aí outro dia eu perguntei para ele assim: vem cá, o que você vai fazer com tudo que eu deixar? Eu vou vender tudo. Ele falou: vou vender tudo. Eu falei: ele falou assim: vou vender tudo e vou comprar só uma casa e um carro e vou ver da renda. Eu falei: mas então eu estou trabalhando para quê? Ele falou: mas para mim eu não tenho tanto trabalho. Irmão, ele vai não ter tanto trabalho. Porque eu quero dizer, quanto mais você querer ter, mais trabalho você tem. Tem o suficiente. Tenha Deus em primeiro lugar. E as demais coisas lhe será acrescentado. Eu quero fazer uma pergunta aqui que o Espírito Santo me trouxe agora aqui na memória. Você quer construir tua casa? Quem quer construir tua casa que levanta a mão? A maioria, né? Vocês fizeram o plano da tua casa, não fizeram? Eu quero falar para vocês, eu quero falar, irmãos, das coisas que nós vivemos no nosso dia. Era o que Jesus falava. Eu já falei que eu quero pregar o evangelho que Jesus pregava, e não o evangelho sobre Jesus. Irmãos, minha esposa, ela não gosta não, mas eu gosto de pegar ela. Nós compramos o terreno, gastamos 10 mil reais para fazer um projeto de uma casa. 10 mil reais, o projeto está lá guardado. 10 mil reais, irmãos. Aí a arquiteta mandou para ela, ela olhou, irmãos, que delícia. Né, o projeto tal da casa, olhou os quartos, tudo, beleza. Só que tem um pequeno problema nessa casa. E na sua também tem. Eu estou afirmando que tem. Você tem um quarto reservado para o Espírito Santo na tua casa? Tem? Você planejou a tua casa, fez o quarto para o teu filho, fez o quarto para você, para o casal, e com certeza para o casal é a suíte, né? Com closet, certo? Grande, espaçoso, né? Aí você fez o quarto da visita para o pastor. Irmão, me convida. Mas você esqueceu o mais importante da tua vida. Você organizou a tua casa, planejou, e é por isso que eu faço que o nosso projeto teve um problema. Por isso que não foi para frente. Por isso que eu falei para ela assim: não, nós vamos comprar a igreja primeiro, não vamos construir a casa não. Nós vamos fazer a igreja primeiro. Irmãos, vocês nem imaginam.
imagina como é que foi difícil organizar a mente dela. Até que enfim, deu glória a Deus. Mas de vez em quando a desorganização volta. Cadê minha casa? Primeiro, a casa do Senhor. Primeiro, o reino de Deus. Porque você pode construir e ter a melhor casa aqui na terra. Mas se não tiver o cantinho do Espírito Santo, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Vai ficar uma casa que está faltando um organizador. Porque o Espírito Santo ele veio organizar a tua vida. E é por isso que a Bíblia nos fala no livro de 1 Coríntios: não sabeis vós que sois templos e morada do Espírito Santo de Deus? Então, se o Espírito Santo de Deus vem morar em você, irmãos, ele vem organizar a tua vida, ele vem organizar a tua existência, ele vem organizar a tua intimidade novamente, irmãos. O Santo não tem intimidade com Deus. Irmãos, Jesus, ele tinha 12 apóstolos. Ele organizou 12 homens para estar com ele. Mas só 3 queria estar onde ele estava. Pedro, Tiago e João. Jardim Getsemane, lugar, irmãos, do desespero, lugar do choro. Sabe o que foi no Getsemane orar? Porque quando via sangue. Presta bem atenção que Deus está falando contigo. Deus organizou o jardim do Éden. E quando Cristo subiu lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ele, como é conhecedor de todas as coisas, ele viu no jardim do Éden o sangue dele. E é por isso que a Bíblia diz que ele chorou lágrimas de sangue por você. Foi por você que essas lágrimas de sangue foram derramadas. Irmãos, isso tudo sabe para quê? Para levar você de volta lá no jardim do Éden. Levar você de volta a ter intimidade com Deus. Levar você de volta, irmãos, a organizar a tua existência sobre esta terra. A começar a planejar os seus planos espirituais primeiro, para depois para estar. Porque você precisa entrar na palavra o qual o apóstolo Paulo descreve lá em Romanos capítulo 12. Irmãos, transformai vossas mentes para que possa provar a perfeita, agradável vontade de Deus para você. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo aonde, para muitos, não todos, servir a Cristo, vir na igreja, ler a Bíblia, orar. Irmãos, eu tenho repetido isso aqui muitas vezes. Muitas vezes. E eu não vou parar de repetir até quando o Espírito Santo não tirar da minha boca. Porque é necessário você entender a finalidade do propósito para o qual Deus deixou você viver até agora. Irmãos, nós vivemos 30, 20, 40, 50, 60, 70, 80 anos. E ainda não entendemos o propósito da nossa existência. Você precisa entender esse propósito. Deus quer usar você como organizador desta terra. E é por isso que Jesus disse: você é luz. Você é sal. Luz e sal, irmão, são 2 componentes muito importantes. Luz, nós sabemos, Salmo 119 é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho, irmãos. Você sabe o caminho que você está andando? Você tem observado o caminho que você está andando? Será que você tem andado no caminho que Deus tem mandado você andar? Deus manda você ir para a direita e você vai para a esquerda. Deus manda você seguir em frente e você, irmãos, presta bem atenção. Há muitas pessoas aqui dentro
que eu creio que confia em Deus é aquele que nos acompanha também pelo canal da internet, se não todos aqui que confiam em Deus. Mas existe um grande detalhe na vida do ser humano. A sua confiança vai até o ponto que ele não olha a adversidade da vida que ele está vivendo. Você confia em Deus. Você crê que Deus é o teu Salvador. Você crê que Jesus é a única solução da tua vida. Mas no primeiro instante, na primeira oportunidade, a desorganização do mundo te atinge. Irmãos, sabe por quê? Jesus manda os discípulos ir no barco primeiro. Ele vem por sobre as águas. E aí vem Pedro. És tu mesmo, Jesus? Sim, sou eu. Então, se és tu, diga. Olha para quem entende a organização de Deus. Diga para que eu vá até aí. Aí, nós vamos voltar no princípio. O primeiro homem, tá? Ele tinha domínio sobre todas as coisas. Como é que vocês acham que o primeiro homem, chamado Adão, deu nome às ervas do mar? Será que as ervas subiram do mar e ele falou, essa aqui é tal, essa aqui é tal? Todos os peixes. Tire sua ideia. Todos os peixes que têm nome. Quando Adão deu nome, cada peixe veio e falou assim, você vai ser baleia, esse aqui vai ser tubarão, esse aqui vai ser tucunaré, esse aqui vai ser unagui. Será que foi assim? Porque o homem tem a imagem e a semelhança de Deus. No primeiro jardim. E Jesus vem, irmãos, para mostrar quem vai seguir a ele, vai estar no jardim com ele. E é por isso que ele disse para Pedro, então venha. Aí que eu digo, você está buscando a Deus até que ponto? Até que ponto você está buscando a Deus? Até que ponto você vai andar por sobre as águas? Até que ponto verdadeiramente você vai chegar perto do Senhor? Eu quero dizer, Deus está falando para você agora, Deus está estendendo a mão para te socorrer. Jesus está estendendo a mão para te socorrer agora. Ele quer te colocar dentro do barco. Porque muitas vezes você está andando por sobre o mar. Sabe o que quer dizer? Irmãos, Deus está falando para você, anda, você está andando. Mas só que no meio do caminho veio a adversidade. Veio, irmãos, o tempo difícil. Veio, irmãos, a dificuldade que você não esperava aconteceu. Eu quero dizer aqui, irmãos, uma coisa muito séria. Porque nós não brincamos, eu não quero brincar com a tua alma. Tua alma tem um valor muito importante, como a minha. Ninguém que está aqui dentro está preparado para perder ninguém da tua vida. Você não está preparado para perder teu filho. Você não está preparado para perder tua mulher, teu esposo, tua mãe, teu pai. Ninguém aqui está preparado. Ninguém. Nós até falamos e confiamos. Mas eu tenho certeza, se alguém da tua família vier agora a falecer, a tristeza vai ser muito grande. E vai haver um questionamento. Por que, Deus? Por que levaste meu filho? Por que levaste a minha filha? Por que levaste minha mãe? Por que levaste meu pai? Por que levaste? Por quê? Ainda é tão novo. Haverá um questionamento na vida do ser humano. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Que Deus está te preparando para algo grande. Mas você tem que entender o projeto de Deus. Sabe por quê? Porque quando Pedro anda sobre as águas, irmãos, Jesus estava falando para ele, olha, eu vou te levar para o jardim novamente. Ter domínio sobre todas as coisas. Então, irmãos, Pedro anda por sobre as águas. Domínio sobre a água. A água, você sabe que ninguém consegue andar. E como é que naquele momento a água ficou, irmãos, uma passarela? Porque sabe por quê? Porque Pedro teve domínio para andar sobre as águas. Sabe o que acontece? A água, irmãos, ela é bravia. E sabe o que a água é? Abençoada. A água é abençoada. Porque é a água que faz você nascer de novo. Irmãos, presta bem atenção. A água é que faz você nascer de novo. Por isso que Jesus diz assim, nós precisamos nascer de novo. Você já foi batizado? Já. Se não foi, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Então você não terá domínio. Você não poderá organizar a tua existência diante de Deus. E é por isso que muitas pessoas, irmãos, andam uma vida, irmãos, em aflição, em desespero.
procurando meios para satisfazer a tua vida e não encontra. Alguns vão para a jogatina querendo ficar rico. Muitos irmãos querem ficar rico e estão dentro da igreja. Você sabia que tem crente dentro da igreja que vai consultar cartomante? Fica olhando horóscopo. Meu signo é peixe e hoje está dizendo meu dia vai ser. E diz que é crente, diz que é servo de Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja e estão bebendo ainda. Pessoas que estão dentro da igreja estão fumando ainda. Pessoas que estão bebendo a ceia ainda está, irmãos, bebendo, fumando. Irmãos, que organização é essa? Não entenderam nada ainda. E é por isso que está vivendo uma vida de caos. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar, irmãos, a tua vida. Deus quer organizar seu casamento. Deus quer organizar sua família. Deus quer organizar seu ministério. Deus quer organizar a tua vida social e ministerial. Mas para isso é necessário uma coisa. Você está no jardim do Éden. Para ter intimidade. Mas espera aí, pastor, o jardim do Éden era só Adão. Mas através de Jesus você pode voltar para lá. Porque sabe o que é isso? É você ter intimidade com o Espírito Santo. É você ouvir o Espírito Santo. Livro de João, capítulo 10, diz que os meus discípulos, disse Jesus, ouvem a minha voz e me seguem. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Não siga homem, porque você se frustra. Não venha à igreja por causa de pastor, porque senão você fica decepcionado. Não venha, irmãos, para alegrar ao teu marido ou a tua esposa ou ao teu filho. Venha porque você entendeu que você deve voltar ao jardim da inocência. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Volte ao jardim da inocência. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que eu e você precisamos ser como uma criança. Uma criança, irmãos, o que ela é? Ela tem a consciência da inocência. E o que é a consciência da inocência, irmãos? Sabe o que acontece? Minha mãe, graças a Deus que ela está se convertendo a cada dia. Irmãos. Chegou um garoto, falou assim, eu vou namorar a tua filha, minha irmã. Ai! Ele falou algo mais. Se eu pego ela, eu vou fazer tudo que um homem deseja fazer com uma mulher. A minha mãe não era convertida. Foi lá, vai mesmo. Juntou pelos cabelos, vem cá, cara. Vem cá, você vai fazer isso. Irmãos, e a vida? No livro de Provérbios diz assim, até uma criança se dar-se a se conhecer pelas suas atitudes, boa ou má. É o que diz a Bíblia. Até uma criança se dar-se a conhecer. E uma criança, ela cria a sua personalidade até os 7 anos de idade. Depois é a formação de caráter. Infelizmente, nós não podemos criar crianças com caráter deformado. E o que nós temos mais visto são, irmãos, homens que têm um caráter deformado. Por isso que tem esse cartaz aqui atrás. Precisamos ter fidelidade à palavra do Senhor para ter um caráter curado. O caráter é as suas atitudes que você toma todos os dias diante de Deus e diante dos homens. Quem é que não olha uma criança quando ela é má ou ela é boa? Você sabe. Quando uma criança ela é má e uma criança ela é boa. Você sabe quando... Mas só que existe uma coisa, irmão. Pela concepção do homem, você pode olhar uma criança. Nossa, que criança má. Eu tenho certeza que ela vai brigar com o outro, vai bater, vai fazer todas as coisas, mas daqui a pouco está brincando junto. Está brincando junto. Em relação ao homem
que perdeu sua inocência, quando alguém lhe faz alguma coisa, aquilo começa a te corroer por dentro. Começa a te acabar por dentro. Porque primeiro, para liberar perdão, se torna uma coisa difícil. Segundo, para amar aquele que falou asneiras e coisas insuportáveis para o coração. Irmãos, eu amar o meu inimigo? Se amar o meu amigo já está difícil, imagina o meu inimigo. Irmãos, por quê? A consciência não deixa ser mais inocente. Mas sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele transforma a nossa mente numa consciência limpa. Como diz no livro de Timóteo, uma consciência pura, irmãos. Você precisa ter essa consciência pura, é por isso que o Espírito Santo precisa habitar em você. Sabe para quê? Para que o mal que em nós está não venha ter domínio. O mal que está em você não venha ter domínio, porque você deve lutar com o mal que em ti está. Você sabe quando o homem perde, irmãos, a organização de Deus, começa a ver todas as barbaridades, e ali começa o quê? O primeiro assassinato. O irmão mata irmão. Irmãos, o que nós temos mais visto? O ser humano mata outro ser humano mais do que um animal mata o outro. Por quê? Perderam, irmãos, a consciência da verdade. Entenda o que Deus está falando com você. Deus te trouxe aqui para você ser mais consciente de quem é você e do que você está fazendo nessa terra. Deus está te trazendo a consciência que é necessário você entender que é muito importante, não importa a tua idade, é você voltar ao jardim do Éden para ter intimidade com Deus e viver uma vida feliz, irmão. É necessário isso na tua vida, para que o quadro da tua vida não fique faltando peça. Talvez, muitas vidas aqui está faltando mais do que uma peça. Eu quero finalizar porque o tempo não deixa. Olhe bem para essa peça. Vocês viram o quadro. Ele só vai ter a mesma beleza se eu colocasse essa peça no lugar. Deus, ele tem um projeto na tua vida. Deus te formou antes mesmo que você viesse estar no ventre da tua mãe. Deus já tinha te formado. Porque o livro da vida já foi escrito a teu respeito. Por isso que no livro de Isaías está escrito que eu começo quando termino. Quando você pensou em nascer, aliás, quando tua mãe ou teu pai pensou em gerar você, Deus já tinha te projetado cada momento da tua existência. Deus já tinha preparado para você todos os momentos felizes da tua vida. Mas eu quero dizer que o diabo veio e arrancou uma peça da tua existência. Mas nessa noite, Jesus, o Espírito Santo, ele quer pegar essa peça e colocar no lugar certinho do quadro da tua vida, para que você realmente venha resplandecer a beleza que Deus lhe deu. A beleza, irmãos, de resplandecer a glória do Senhor, irmãos, nesse lugar. Por isso que está escrito no livro de Ageu, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, irmãos. Se tentarem entulhar os teus poços, eu quero dizer para você, nessa noite, Deus está abrindo um poço novo para você jorrar. Então, irmãos, pegue tudo que você ouviu, você de casa também, coloque a peça que está faltando na tua vida. E eu quero dizer qual é essa peça que está faltando. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem peca. No capítulo 5, vem a descendência de Adão e diz a genealogia que gerou Adão, o homem, seu filho, Sete, a sua imagem do pecado. Desobediência. E isso acompanhou a humanidade até o dia, como diz no livro de Mateus capítulo 2, a estrela que Deus organizou para brilhar sobre a face da terra e não cair. Aqui é bom que quando chega na hora de parar, toca o sinal. Amém não, irmão? Deus está falando. E é por isso que eu vou terminar. Organize o seu tempo. Dá para Deus. Quando Deus criou a estrela,
nenhuma delas caía. E hoje o que você vê? Acontecendo o que Deus diz, que cairia a estrela do céu. E quantos estão morrendo porque estão caindo estrela? Mas sabe o que Deus fez? Trouxe a estrela. Por isso que os magos viram a estrela brilhar. E eles se curvaram e os anjos também. Se coloque de pé. Eu quero lhe convidar, você, a ver essa estrela brilhar, irmãos. E essa estrela é Jesus. Veja Jesus brilhar na tua vida. Coloque realmente Jesus em primeiro lugar na tua vida. Dê seu tempo mais para Jesus. Você talvez vai viver mais 10, 20, 30, 40 anos, 50, não sei quanto tempo você vai viver. Deus te deu 24 horas. E o 7º dia, Deus organizou, sabe para quê? Para Ele santificar. Ele santificou o 7º dia. Amanhã é dia de ceia. Um dia exclusivo para nós cearmos com o Senhor. Um dia santo. Um dia santificado para Deus. Irmãos, pare e pense o que Deus falou contigo. Analise, pondere. Verifique tudo. Retenha o que é bom. E faça o melhor uso da semente que Deus plantou no teu coração. Colocando a peça que está faltando na tua vida. Para que o quadro que Jesus pintou a teu respeito, todos possam ver. E ele seja lindo. Seja vistoso na presença de todos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Meu Deus, eu lhe peço, Senhor, que cada um de nós possamos voltar ao primeiro amor. Meu Deus, tudo tem tentado tirar o primeiro amor que o Senhor tem dado para conosco. Meu Deus, eu quero terminar, Pai querido, dizendo que eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que você termine ouvindo este louvor. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte. Volte ao jardim do Éden. Volte ao jardim da inocência. Volte ao primeiro amor. Você foi chamado por Deus. Você tinha um amor. Você tinha um desejo. Você tinha um projeto. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Você quer voltar? Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vamos reconstruir aquilo que Deus te deu. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Se arrependa na presença dele. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar esse primeiro amor ao jardim da inocência, Senhor. Que a organização que o Senhor fez volte à nossa vida, Pai. Meu Deus, que eles sejam organizados para com o Senhor. Meu Deus, que a vida dos meus irmãos, Pai querido, seja realmente, Pai, restabelecida na comunhão do Teu Espírito Santo. Para que esse primeiro amor, Pai querido, não venha se perder. Meu Deus, muitos, Pai querido, já se perderam, mas o Senhor tem nos dado uma chance. E é por isso, Pai querido, eu quero nessa noite lhe pedir, toque no coração deles, porque eu não posso convencer a ninguém a receber essa semente que o Senhor plantou em cada coração. Mas o Teu Espírito Santo pode, para levá-los, Pai querido, a entender
Porque verdadeiramente, Pai querido, o primeiro amor é a base de tudo na nossa vida. As primeiras obras, a primeira paixão, o primeiro relacionamento. Deus, que isso seja conseguro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A vida dos meus irmãos, fala com eles mais do que eu posso falar. Fale com os irmãos de casa, Pai querido, em nome de Jesus. Me arrependo, Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Me arrependo, Senhor, me arrependo. Fala, você cante esse pedacinho, cante. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe você de casa. Que Deus abençoe você que está aqui conosco. Que Deus possa fazer resplandecer sobre ti o sol da manhã. Que Deus te abençoe o seu retorno para o lar. Que Deus possa fazer com que você seja frutífero a cada dia na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu só quero dar um bem-vindo para... Esqueci o nome dele. Sadal, né? E mais o Ricardo aqui, que está aqui conosco, né? Pela primeira vez. Já, antes só dá assim a primeira vez. A Flor já veio já algumas vezes, a Adriana também. E quando já é da segunda vez, a gente já se acha de casa, né? Então vamos dar um bem-vindo para eles, para a gente encerrar. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Esta igreja ama você. Volte sempre e fique com a gente e traga mais gente. Amém? Ô Márcio, dá um abraço aí no Ricardo aí de bem-vindo. Gilberto, dá um abraço ali no Sadal ali de bem-vindo, né? Tereza, dá um abraço aí na Flor. Ô Vanessa, dá um abraço aí na Adriana também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou terminar já. Irmãos, pode se sentar que eu já vou orar para o término. Só vou dizer, amanhã, a partir das 9 horas, toda a igreja está convocada para santificar-se na presença do Senhor. Até o culto começa às 10 horas, mas às 9 nós estaremos aqui, tirando um período de jejum e oração, clamando a Deus, irmãos, pedindo, suplicando a Ele, para que verdadeiramente nós possamos, irmãos, estar vivendo o melhor de Deus. Amém? Então todos estão convidados. Os obreiros já estão convocados, não estão convidados. Os obreiros estão convocados. Amém? Os irmãos estão convidados para estar aqui conosco, né? Louvando a Deus. Amém? E amanhã, a partir das 10 horas, nós estaremos aqui. E venha que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Venha aprender a palavra de Deus, irmãos. Amém? E no dia 14 que vem, nós estaremos tendo a escola de evangelismo também. Curve sua cabeça que eu vou orar para o término. Que Deus te abençoe, eu fico feliz por cada um de vocês estar aqui. Amém? Irmãos, meu maior prazer é saber que você está no lugar certo e andando no caminho certo. Amém? Que nós possamos juntos estar no jardim do Éden, que nós possamos juntos estar buscando a Deus, porque Deus tem o melhor para você e para a tua família. Amém? Busque o Senhor, busque de todo o coração, e você verá que vai valer a pena você estar buscando a Deus. Senhor meu Deus, já foi orado pela vida dos meus irmãos, para que eles fossem abençoados para o retorno para os seus lares. Meu Deus, eu só quero dizer para eles que Deus acompanhe, que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo leve e os guarde com toda a segurança, que os anjos continuem acampando ao seu redor, em nome de Jesus, e todos digam amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, já entenderam. Cumprimente 50 irmãos com a paz do Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus.